Deputados estão habituados aqui no Brasil. Depois de muita crítica, muita briga para lá e para cá, o que aconteceu? O governo federal acabou abrindo os cofres, né, através das emendas parlamentares. Milhões foram destinados para aqueles que apoiariam, né, e votassem a favor da reforma da Previdência, e ele conseguiu aprová-la, né? Vai para segundo turno, provavelmente a toque de caixa na semana que vem. Ele conseguiu aprová-la com uma vitória bem consistente, mas abrindo bastante os cofres. O que eu quero dizer com isso? Que isso mostra a polarização em que sentido? A partir de agora, tudo aquilo que for uma pauta que o governo realmente gostaria de aprovar, ele vai ter que usar do mesmo critério, né? Ele vai ficar meio refém dessa prática política. Nós sabemos, né? Nós temos grande parte, infelizmente, do Congresso Nacional, né, que eu chamaria aqui, entre aspas, de deputados parasitas. Eles não estão necessariamente pensando na sua pauta política, pensando na população, eles estão pensando na sua eleição. Então, pensando na sua base eleitoral, no sentido de que, se tiver emenda, para ele é positivo. Então, tudo aquilo que ele for votar agora, grande parte deles a favor do governo, vai ser só através dessa prática, infelizmente. E essa negociação que foi feita para a votação da reforma da Previdência, através do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, toda aquela negociação, agora vai ser feita a votação, inclusive também no Senado. Essa votação leva também para os seus municípios, para os seus redutos eleitorais, né? Esses acordos, né? As emendas parlamentares, tudo isso, eles votaram visando isso. Essas emendas parlamentares, eles não votaram pensando só no Brasil, é isso que o professor quer dizer? Exato, isso que eu quis dizer. Como o governo deteriorou a sua relação com o Congresso muito cedo, isso acontece normalmente mais tarde, né, dentro de um mandato, ele já teve que logo de cara usar dessa prática, né, que o Temer utilizava, os governos petistas utilizavam também, que é abrir o cofre com emendas, ou seja, o deputado pega um valor e vai lá, investe na sua região em troca de um voto. E normalmente ele não está pensando se esse voto é bom, é ruim, ele está pensando única e exclusivamente ali no seu reduto, nas suas possibilidades, né? No seu voto, nesse dinheiro que para aquele que é deputado é interessante, pois ele mexe exatamente com o seu público-alvo, com seus eleitores. Jundiaí, por exemplo, nós não temos nenhum deputado eleito nas últimas eleições, né? Nós não tivemos nem deputados federais, nem deputado estadual. Nós tivemos até o Alexandre Pereira como estadual, mas federal nós não temos nenhum. Então, por exemplo, numa negociata dessa, que infelizmente é muito comum no Congresso, aqui na região, por exemplo... Ficamos sem emendas, ou seja, nós temos o ruim, né, que podem ser aprovadas diversas leis, diversas coisas ruins para a população em troca das emendas, ou seja, nós ficamos com o ônus de ter uma lei ruim e também não temos o bônus, né, de eventualmente ter uma emenda ou algum recurso aqui para a região. Agora, na mesma esteira da reforma da Previdência, desta aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência, já se falou em uma ampliação do fundo eleitoral. Essa ampliação do fundo eleitoral já seria uma contrapartida dessa aprovação da reforma da Previdência por esses deputados? Já seria uma moeda de troca de tudo isso? Com certeza, né? Os deputados ali, na figura do Rodrigo Maia, né, que é o presidente da Câmara, eles nunca dão aquela expressão ponto sem nó, né? Esse aumento esse aumento do valor que viria do fundo eleitoral, para aqueles que são já eleitos deputados, é muito bom. Porque o que acontece, né, para o amigo ouvinte entender mais ou menos como funciona isso? Esse montante que vem para a disputa eleitoral, ele vem de acordo com o número de deputados que um partido tem eleito na Câmara. Então, se um partido tem eleito mais deputados, ele vai receber mais esse fundo, se tem menos, ele vai receber menos, ou seja, quanto mais deputados eleitos, maior é o fundo destinado a determinado partido. Então, o que isso acaba acontecendo como consequência? Nós acabamos sempre reproduzindo a lógica de sempre os mesmos partidos, né, conseguir elegerem mais deputados. Então nós nunca rompemos um ciclo, nós
efetivamente, dificilmente conseguimos renovar a política brasileira dessa maneira. Nós ficamos eternamente reproduzindo essas velhas práticas. Quanto mais dinheiro um partido tem, mais condições ele tem de eleger os seus deputados e, normalmente, né, esses partidos políticos eles utilizam essa verba para eleger aqueles deputados que já estão eleitos. Né? Grande parte, se você for pegar as pesquisas, mais de 70% desse valor é destinado às campanhas daqueles que já são eleitos, daqueles que já são deputados. Ou seja, tudo na Câmara Nacional, infelizmente, acontece na base da troca. Né? E essa troca, na minha opinião, está acontecendo muito cedo. Né? Nós não sabemos, o governo já está cedendo muito para aprovar as suas pautas. Né? Então, daqui a pouco, eu não sei mais o que ele poderia ceder, por exemplo. E até que ponto a população pode intervir em tudo isso, através dessas manifestações, como tem acontecido, seja a manifestação através das camisas verde e amarela, sejam das camisas vermelhas, ou sei lá se um dia a gente vai conseguir unir as camisas vermelhas e as verde e amarelas em uma camisa só. E acho que esse seria o ideal do Brasil, né? Em uma camisa só, todos em um único ideal. Esse seria o ponto, né? Conforme eu falei aqui no começo, o governo ele não conseguiu harmonizar essas relações no começo do seu mandato, né? Na verdade, ele está cada vez mais polarizando essa situação. E o que a população pode fazer? Ela tem que, no mínimo, acompanhar o que o seu candidato fez, o partido que ela votou, mas só acompanhar também não tá bastando, né? As pessoas estão indo às ruas, mas eu vejo que muitas vezes as pessoas vão às ruas, mas não necessariamente entendendo o que está acontecendo. E essa polarização da política acaba gerando aquele negócio, né? É 880. Ou você está de um lado ou você está do outro. É difícil as pessoas entenderem que existem outros caminhos, né? Você pode pensar de uma maneira diferente, né? Por exemplo, não é porque eu apoio o Bolsonaro, então você gosta do Lula. Ou você gosta do Lula, então você não gosta do Bolsonaro. Então, realmente, nós precisamos ter uma maior consciência política. Acho que essa é a chave, né? Nós precisamos ter uma consciência política, nós precisamos conseguir entender o que efetivamente seria melhor para o Brasil e não ficar como um jogo de futebol, não ficar como uma espécie de Palmeiras e Corinthians, como uma espécie de Fla-Flu. Então, o que um fala é verdade, porque foi aquele que falou e ponto final. Então, falta para a população brasileira uma maior consciência, conseguir acompanhar não só o seu político, né? Conseguir acompanhar a política como um todo, né? Conseguir compreender o que de fato acontece ali nos bastidores do poder e conseguir intervir de maneira eficiente, que não fique aí meio que um jogo de cartas marcadas. A gente já sabe que uma manifestação vai falar, já sabe que outra manifestação vai dizer. Falta muita consciência política, infelizmente, na população brasileira, de um modo geral, mas eu tenho certeza que a população brasileira, do outro lado, né, ao mesmo tempo, ela está despertando esse olhar, ela está tendo um maior interesse. Só de eu estar aqui, né? Hoje nós somos um programa aqui matinal, na Rádio Cidade, tem uma grande audiência na cidade discutindo política, isso é muito bom. Então mostra que ao mesmo tempo o interesse está aumentando e essa consciência está despertando. Hoje, quando se coloca para a população, né? A população ela lembra muito nomes hoje da política, mais do que lembra de nomes do futebol, coisa que antigamente não acontecia, né? Então, mostra que a população está mais interessada hoje na política do que em outras coisas como antigamente. Isso mostra mais interesse da população. Só que a população ela precisa não só se interessar por política, mas participar mais da política, né? Não só discutir política, participar ativamente da política. Muita gente, eu ouço muita gente falando, não, eu não vou entrar na política porque eu não me daria bem na política, porque lá não é lugar para mim. Mas por que lá não é lugar para você? A política é lugar para todos e todas. Não é verdade? Tem que ser. E você tocou no ponto Enquanto muito as importante. pessoas pensarem assim, a política vai ficar do jeito que está, não é assim, professor? Exato. Se as pessoas não participam, vão ser sempre os mesmos que vão estar lá. Por que não começar participando através de um conselho comunitário, ou através de uma comunidade de bairro, ou mesmo dentro do condomínio, do próprio condomínio, você já estará fazendo política. A associação
pais e mestres, já estará fazendo Exato. política. Você tocou num ponto fundamental, né? Várias coisas. Primeiro, as pessoas têm que ter consciência que a política não é futebol, né? Então não é torcida, você não fica a esse lado ou aquele lado. E participação, o Aristóteles já falava, né? O homem é um ser político. Então as pessoas muitas vezes confundem participação política com participação em partido político. Não necessariamente uma coisa relacionada à outra, pode estar também, mas não, você tocou num ponto importantíssimo. Você fazer política, nós fazemos política todo dia, né? Política o que é? Você pensar na melhoria do seu bairro, da sua região, da sua cidade, do seu país. Você pode construir isso de diversas maneiras, né? Não necessariamente só através de um partido. Então, fundamental, participação em conselhos, participação em associações de bairro, isso é muito importante e eu sinto também que, de certa maneira, isso tá melhorando mesmo. Dentro do cenário atual da política, agora, ao que tudo indica, a reforma da Previdência deve passar em primeiro turno, depois em segundo turno, é o que tende a acontecer tanto na Câmara quanto no Senado, e pelo que dá a entender também era o grande projeto do presidente Bolsonaro, a reforma da Previdência. E daí? Depois disso, qual é o próximo projeto do presidente Bolsonaro que não a reforma da Previdência? Será que a reforma da Previdência resolveria todos os problemas do país? E o que vem depois? Olha, eu acho que a reforma da Previdência não vai resolver quase nenhum dos problemas do país, né? Nós temos um problema muito sério hoje no país, que é a questão do desemprego, né? Nós temos ali, já batemos a taxa de mais de 13 milhões de desempregados no país, e até agora nós temos aí quase que 6 meses de mandato e quase nada foi feito em relação a isso, né? Os números da economia estão muito ruins. Eu tenho lá minhas dúvidas se a reforma efetivamente vai criar esse bom cenário econômico que o governo tá apostando. Após o governo é essa. Com a reforma da Previdência, na minha opinião, uma reforma que prejudica demais os trabalhadores, né? Nós temos aí grandes empresas com dívidas gigantes a previdências que estão sendo deixadas para trás. Então, ao meu ver, não é uma reforma que vai resolver. A aposta do governo é que essa reforma vai criar um bom cenário econômico, criando esse bom cenário econômico, os empregos vão voltar, voltando emprego, a economia começa a girar novamente, assim que funciona, assim que teoricamente funciona a lógica. Só que o que pode acontecer também é um cenário oposto, né? Depois de tanto gasto e tanta energia do governo para aprovar essa reforma, ela pode prejudicar grande parte da população e o cenário econômico não melhorar. Pode acontecer um fenômeno muito parecido com a reforma trabalhista do governo Temer. Não sei se vocês se lembram. O governo fez uma alta, após falar, agora com a reforma trabalhista, né, mexeu ali nos direitos do trabalhador, agora com essa reforma vai. Agora o cenário econômico vai mudar, os empregos vão voltar, tudo vai dar certo. Só que o que aconteceu? Nada. Os trabalhadores perderam grande parte de seus direitos e o cenário econômico não mudou. O cenário econômico piorou. Se isso acontecer, o governo Bolsonaro tem alguma proposta, tem alguma carta na manga? Até o momento, não demonstrou ter. E como é um governo que a cada hora joga algumas pautas estranhas no ar, a gente fica meio sem saber exatamente qual vai ser a postura do governo caso esse plano A não dê certo. Reforma política. Há alguma perspectiva de alguma reforma política no país ou não? Vamos continuar com esse sistema partidário, fundo partidário, do jeito que está? Essa seria uma das reformas mais urgentes que o país precisa. Inclusive, nós tivemos aí o caso de deputados do PDT que votaram a favor da reforma da Previdência e foram esculachados pelo Ciro Gomes, que é o principal líder do PDT, e eles colocaram, principalmente a Tabata Amaral, que é uma deputada que vem aí dos novos, né, da nova geração dos deputados, e ela dizendo que os partidos hoje não representam mais o anseio da população. Ela colocou exatamente assim. Ela veio dessa nova geração,
dessa nova política, ela que representa hoje a nova política. O que você pensa sobre isso? Nós temos hoje no Brasil realmente uma infinidade de partidos políticos. Nós temos mais de 30 partidos legalizados, 60 na lista de espera para se legalizar. A reforma política, ela é urgente, né? Por exemplo, em relação à Tabata Amaral, foi uma deputada eleita pelo PDT, o partido ele tinha tirado como pauta sua ser contra a reforma da Previdência e ela votou a favor da reforma da Previdência. Ela e mais acho que 7 deputados, salvo engano, do PDT, e gerou um mal-estar danado, gerou um mal-estar inclusive com a sua base eleitoral, né? Pois ela foi eleita por um partido de esquerda, entre aspas pelo menos, e a pauta é muito clara, ser contra a reforma da Previdência, ela votou a favor, e então ela tem um problema aí com a sua base, com aqueles caras, com aquelas pessoas que depositaram seu voto de confiança nela. Mas assim, o problema da política brasileira, da política vai muito além disso no Brasil, né? Nós precisamos de uma reforma política urgente. Nós temos um grave problema relacionado, por exemplo, ao poder econômico, uma eleição aqui no Brasil. Vamos pegar uma eleição para prefeito de Jundiaí, por exemplo. A última eleição, nós tivemos candidato, por exemplo, com gasto de 2,5 milhões e candidato com gasto de 7 mil reais. Ou seja, uma diferença muito grande, né? Isso vamos pegar numa conjuntura nacional. Então nós temos um grave problema do poder econômico que exerce uma influência gigantesca na política eleitoral brasileira. Por que os deputados se reelegem eternamente? Né? Por que eles não podem também ter só 2 mandatos, como é no executivo? Toda a política brasileira é feita de uma maneira extremamente distorcida, que ela auxilia para que aqueles que estão no poder sempre perpetuem no poder, né? Os partidos políticos meio que se revezam ali no poder, uma hora um, outra hora outro, mas acaba gerando aquela cartelização dos partidos políticos no poder. São sempre os mesmos, mudando, porque os partidos eles precisam estar no poder para a sua própria sobrevivência. Fica aquele círculo vicioso, né? Exato. Já foi a época, por exemplo, que nós tínhamos um partido dos trabalhadores que conseguia, por exemplo, sobreviver dos seus militantes, que eles acreditavam. Hoje não existe mais isso. O partido político hoje ele ficou extremamente dependente do poder. Eles se institucionalizaram, eles são dependentes disso. Eles se elegem, eles colocam um monte de cargo de confiança nas prefeituras, nos estados, né, no nível nacional também, e isso faz com que eles se perpetuem no poder, e eles criaram toda uma dinâmica para que esse ciclo não se altere. Então nós precisamos fazer uma reforma política, esse é um ponto. Mas o grande ponto é, de onde vem essa reforma política? Nós vamos deixar que os próprios deputados que se beneficiam do poder façam essa reforma? Não tem sentido, né? Não tem sentido. É mesmo que você está construindo um galinheiro na sua casa, eu tenho lá meu galinheiro em casa, por exemplo, eu dou ao Raposa, constrói aqui para mim, por favor. Não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Então, para ter uma reforma política séria, essa reforma política teria que vir da população. Só que se a população não está mobilizada para tal, ela não vai acontecer. E se acontecer, vai acontecer de uma maneira que beneficie aqueles que já são beneficiados. Então nós estamos num grande entrave no Brasil hoje, em relação a isso. Professor, nosso tempo é curto. Eu queria ter podido falar também da política aqui de Jundiaí, também da reforma tributária. Nós não tivemos tempo de ter falado da reforma tributária, mas nós vamos marcar uma nova entrevista, vamos falar sobre isso aqui na Rádio Cidade. Queria agradecer a sua participação aqui, desejar uma ótima semana. Muito obrigado por ter vindo na Rádio Cidade. Eu agradeço, realmente faltou tempo, né? Fomos conversando aqui, eu agradeço demais o convite, estou sempre à disposição, muito obrigado. Aí foi um prazer falar com você e com os amigos ouvintes da Rádio Cidade. Paulo Taffarello, cientista político, ele falou ao Jornalismo da Cidade.